Pessoal, boa tarde. Nós vamos montar aqui um vídeo de treinamento, tá, do desfibrilador da LifeMed. São os novos desfibriladores disponíveis no hospital. E nós vamos começar a série de vídeos sobre o treinamento, né, sobre a capacitação para o manuseio do equipamento a partir da montagem do equipamento. Tá? Então esse é um aparelho muito completo, ele tem basicamente todas as funções, inclusive tem a função de monitor também, tá? Para os setores que tiverem com disponibilidade do monitor da LifeMed, vocês vão perceber que os conectores, né, de monitorização são iguais aos conectores dos monitores, tá? Então você vai poder estar utilizando aí tanto os cabos que vêm com o monitor, tanto juntamente com os cabos que vêm com o desfibrilador. A gente vai deixar disponível, tá, para todos os desfibriladores da LifeMed que estejam nos setores, as pás metálicas, certo? Ok? O cabo de ECG, tá, que tanto serve para monitorização, mas para os setores que tiverem uma dificuldade maior de mobilizar o paciente, de levar o paciente até o ECG fixo, também vão poder realizar eletrocardiograma com o desfibrilador da LifeMed, tá? Além também das pás adesivas, tá? A gente vai deixar preferencialmente sempre as pás acopladas, tá, junto ao conector, já para evitar a dificuldade ou o manuseio dessa conexão quando da urgência, tá? Então vocês podem perceber que ela é colorida, então ela só tem uma única entrada, tá? Uma única forma de ser conectada, tá? Conector azul no lugar azul, e ele só se conecta única e exclusivamente de uma forma. Assim como o conector da pá adesiva também é igual ao conector da pá metálica, porque eles são únicos, né? Vocês veem que eles têm 3 pinos de plástico dentro, tá? Com mais alguns outros pinos metálicos dentro do conector das pás. Falando das pás, essa é a nossa entrada de conexão, tá? Para as pás. Eu vou usar aqui o conector da pá metálica, mas lembrando, a forma de conexão com a pá adesiva é exatamente igual. Vocês vão perceber que aqui ele tem uma trava, certo? Tá? Mas essa trava ela não é necessária, não necessita de destravamento para a conexão, tá? Ela só é necessária para a desconexão. Então, você pode tentar achar uma posição adequada, simplesmente rodando um pouco, tá? Sem forçar o cabo ou a conexão, tá? Macho, né? Que é esse daqui, em cima do fêmea, e você vai ver que ele vai encaixar numa determinada posição, e nessa determinada posição ele não roda mais. Nessa posição é que você vai conectar o aparelho e ele vai travar automaticamente. Para destravar é só puxar a trava para baixo, certo? E aí você consegue fazer a desconexão. Lembrando que para a conexão você não precisa destravar, ele faz o destravamento automático, mas para desconectar, aí sim você precisa puxar a trava para baixo e aí ele vai desconectar, ok? Isso daí para, obviamente, fazer a troca pelas pás adesivas ou pelas pás metálicas, a depender da necessidade de cada aparelho, tá? Então falamos da entrada de conexão das pás. Aqui na frente nós temos a entrada de conexão do monitor de saturação, tá? Da oximetria de pulso, ok? Aqui, em outros aparelhos, em outras versões do aparelho da LifeMed, a gente tem medida de capnografia, mas que não é o caso desse aparelho, tá? Então, lembrando, o conector de saturação é igual tanto para o desfibrilador quanto para o monitor. Em caso de necessidade, às vezes numa parada cardíaca, você pode tirar o conector de saturação do monitor e colocar para fazer monitorização pelo desfibrilador ou em caso de outra necessidade, tá? Aqui a gente também tem, em outros modelos, o monitor de pressão não invasiva, que não é o caso desse aparelho, e aqui a gente tem, para o caso desse aparelho, o conector do eletrocardiograma, tá? E como a gente falou, vocês vão ver que aqui ele tem uma marcação externa, e essa marcação externa é justamente onde se conecta o aparelho, tá? Voltada para cima. Só tem uma única posição. Você também pode fazer assim como o conector das pás,
colocar e rodar numa posição até que ele encaixe sem forçar, e aí sim você vai conectar. Lembrando, você pode ver aqui que a marcação é para cima, é a única marcação que tem no cabo, tá? E aí com essa marcação para cima é que você faz a conexão do cabo. Também essa é a única entrada que há para o eletrocardiograma, ok? Aqui atrás nós temos o cabo de alimentação, tá? Todos os monitores e desfibriladores da LifeMed são bivolt, tá? Então tanto faz a conexão no 110 quanto no 220, não vai haver essa preocupação. E aqui a gente tem a bobina do eletrocardiograma. Aqui é o botão para alimentar, né? Às vezes a gente vai fazer reposição do papel, você aperta o botão para alimentar e ele vai colocar um pouquinho do papel para fora, né? O tanto que você segurar o botão de alimentar, simplesmente para encaixar o papel. Aqui nós temos mais duas entradas, uma de um alimentador, tá? De uma voltagem menor, aqui no caso seria 15 volts, que é para os casos das ambulâncias, não é o nosso caso aqui. E aqui nós temos a entrada LAN e a entrada USB para conexão de multimonitorização em central, tá? A LifeMed ela possui central de monitorização e esses aparelhos podem sim também serem ligados à central de monitorização, como a gente vê em outras unidades. Para fazer a reposição do papel do eletrocardiograma, é só puxar a trava, tá? Na parte inferior para cima e ele vai destravar automaticamente, tá? A bobina do papel ela fica invertida, tá? Com a curvatura para fora, certo? Então, vou colocar de volta aqui, ele não tem nenhum rolo interno, tá? Você pode puxar um pouquinho aqui, é só travar que ele vai encaixar perfeitamente sem nenhuma outra necessitou destravar, só puxar a parte inferior para cima ele vai fazer o destravamento automático, certo? Então essa é a parte estrutural do aparelho. Bom, gente, continuando, nós vamos falar agora da funcionalidade do aparelho, né? Do ponto de vista funcional, nós vamos avaliar todas as funções, inclusive os testes, né, de verificação do aparelho que são necessários para cada setor, tá? Então, aqui significa que o aparelho está conectado, né, na voltagem contínua, está sendo alimentado. A gente vai ligar na primeira função dele, que seria o desfibrilador externo automático, tá? E assim que o aparelho inicializar, você já vai ver que como não tem nada conectado, ele faz a solicitação da introdução das pás adesivas. Por quê? Porque o modo DEA só funciona com as pás adesivas, né? Nós vamos fazer novamente nossa conexão, certo? Lembrando, só tem uma posição, ó, rodou um pouquinho, encaixou na posição, é só apertar, tá? Conectadas as pás adesivas, ele agora está pedindo para verificar o contato, por quê? Porque as pás vão funcionar, obviamente, se tiver contato com o paciente a partir da leitura de um traçado de ECG, tá ok? Então ele já verificou que estão conectadas as pás e agora, obviamente, eu vou necessitar conectar as pás em algum paciente para que ele faça, obviamente, a sua função, que é o modo DEA, né? Como o próprio nome já fala, ele é o desfibrilador externo automático. O próprio aparelho verifica o ritmo do paciente e faz a desfibrilação sempre que necessário, obviamente, com todas as instruções. Como nós não temos pacientes aqui num ritmo, né, que necessite de desfibrilação, não vou ter como demonstrar isso daqui, mas no momento em que vocês precisarem, colocou no modo DEA, conectou a pá adesiva, pôs as pás adesivas no paciente, o próprio aparelho reconhece o ritmo, avisa da desfibrilação, pede para que todos se afastem e obviamente vai desfibrilar o paciente, ok? Bom, gente, dando sequência, né, a nossa parte de treinamento funcional do aparelho, nós vamos agora para a função monitor, tá? Então vocês prestem atenção que a gente está o tempo todo mostrando o aparelho sempre partindo do ponto do aparelho desligado, tá? Para que a gente consiga identificar todas as funções e na hora que a gente precisa a gente consiga selecionar o modo adequado para aquela nossa necessidade habitual, tá? Então agora nós vamos para o modo monitor, certo? O modo monitor ele funciona basicamente como um monitor multiparâmetro, né? Como nós falamos. Então, aqui ele aparece inicialmente as 3 principais derivações cardíacas, tá?
Aqui no momento está mostrando D1, D3 e D2. Depois eu vou só modificar aqui para a gente ver como é que ficam como é que a gente pode configurar isso daqui, tá? Então, por se tratar de um módulo monitor multiparâmetro, tá? Aqui a gente, que é basicamente o único cabo que vai estar conectado ao aparelho, que é o cabo do ECG, como a gente já falou, tá? Marcação para cima, eu vou lá e conecto meu cabo de ECG. Claro, não tem nenhuma leitura, porque o cabo de ECG não está conectado a nenhum paciente, ok? Então, aqui em cima vocês já vão ver um númerozinho A008, cadastre o paciente. Então, eu vou clicar em cima aqui, né? O aparelho ele é todo touchscreen, então eu posso colocar, tá, dados do meu paciente, como idade, por exemplo, 12 anos de idade, tá? Sexo masculino ou feminino, número de registro do paciente que eu queira colocar, sei lá, de repente eu quero monitorizar o paciente pelo próprio BE da unidade, sei lá, são 6 dígitos, né? 23, 56, 89, então aceitar, tá? Então esse paciente vai receber um número de registro adequado, eu posso até colocar o nome dele. Se eu precisar cadastrar um novo paciente, eu vou lá em novo paciente, ele vai perguntar se eu aceito, né, os dados para cadastrar um novo paciente, ou cancelar para sair. Eu não vou cadastrar um novo paciente agora, eu vou cancelar, tá? A lista de eventos que a gente vai ver aqui, que a partir do momento, né, que eu cadastrei um paciente e ele vai fazendo a leitura dos eventos, eu posso registrar esses eventos aqui, tá? Em gravar evento, enquanto a leitura do aparelho está se dando, eu venho aqui em gravar evento e aí coloco o evento lá que aconteceu, né? Por exemplo, numa PCR, por exemplo, num paciente que não está garantido sua via aérea avançada, eu vou colocar aqui o acesso endotraqueal, é só clicar e ele vai gravar o evento, tá? Eu volto aqui para o registro, lista de eventos, e aí vocês vão ver aqui o último evento desse paciente, tá? Na data que está configurada para o aparelho, não é a data correta nesse momento, mas está lá, acesso endotraqueal. Então eu consigo acompanhar inclusive os registros do paciente, do que vai acontecer e do que está acontecendo com o paciente naquele momento, tá ok? Além disso, eu posso também configurar aqui minhas derivações ou aumentar o número de derivações. Como a gente falou, o aparelho ele faz a leitura de 7 derivações. Então se eu clicar nesse botãozinho do canto aqui, ele vai me mostrar as 7 principais derivações que o aparelho vai fazer, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e o vértice, tá? Estão todos aqui. Clicando aqui, eu volto para cá e aí eu tenho minha curva de monitorização de saturação. Claro, aqui não está conectado o leitor de saturação, mas como eu falei, você pode tirar do o monitor da LifeMed e trazer para cá, e você vai ter a curva de oximetria de pulso aqui no aparelho, tá? Isso ajuda também a identificar bastante. Querendo configurar as derivações, eu clico em cima da derivação e aí eu tenho canal 1, canal 2, canal 3, eu vou mudar aqui, por exemplo, o canal 2, vou configurar para, sei lá, ficar na ordem aqui, tá? Então, derivação 2 agora está com o canal 2 agora está com o D2, tá? Se eu quiser mudar o ganho também, eu venho aqui, posso colocar 0,5 vezes, uma vez, 2 vezes, 4 vezes. Posso, por exemplo, deixar um canal com um determinado ganho e outro canal com outro determinado ganho, tá? Então aqui ainda posso modificar ainda mais velocidade do traçado, uma série de outras coisas, ok? Saturação, também posso mexer na configuração da saturação. Nesse monitor, infelizmente, não tem as monitorizações de pressão não invasiva e capnografia, mas o software tem, claro, a aba de configuração, embora você não vai conseguir visualizar, porque, como eu falei, as entradas aqui nesse modelo não estão disponíveis, tá? Além da configuração dos parâmetros, a gente pode configurar os alarmes, tá certo? Desculpe, aqui os alarmes. Então eu tenho aqui alarme de ECG, alarme de saturação, imprimir todos os eventos. Então eu posso colocar aqui para imprimir a curva do ECG, imprimir o modo contínuo, ou seja, imprimir aquilo que está acontecendo com o paciente, ou imprimir o eletro de 7 derivações, tá? Então no momento, por exemplo, que a gente for realizar um eletro, eu venho aqui e coloco o eletro de 7 derivações. Ou se eu não quiser olhar alguma derivação específica, eu vou imprimir só a curva que eu quiser. Então, para imprimir a curva, eu venho aqui e seleciono a curva, tá? SG1, SG2, 3, capnografia, saturação, por exemplo.
E aí, depois de selecionada a minha curva, eu vou lá e clico em imprimir curva, e ele vai imprimir apenas a curva que foi selecionada, tá certo? Como eu falei, aqui a gente tem o registro dos eventos, ok? Nossa configuração, que a gente vai exercer uma coisa que é extremamente importante, que é o teste funcional do aparelho, tá ok? Então eu vou realizar um teste aqui para que a gente veja como é feito o teste funcional do aparelho, tá? Você clica em teste funcional, iniciar, selecione o modo desfibrilador, lembrando, nós estamos no modo monitor, tá? Eu vou colocar no modo desfibrilador. Lembrando, o modo desfibrilador não é o modo desfibrilador externo automático, tá? O externo automático é uma função, o desfibrilador é outra função. Selecionado o modo, vocês já vão ver que ele está aqui aprovado, ele está pedindo para posicionar as pás na lateral. Nesse momento eu não tenho nenhuma pá conectada ao aparelho, ou seja, meu aparelho vai dar uma falha na verificação do teste funcional dele, tá ok? Eu vou deixar aqui o aparelho conectado, certo? Para que a gente faça um novo teste funcional e aí vamos voltar para cá e fazer um novo teste. Então, iniciado o teste, o aparelho já está em modo desfibrilador, tá? Eu vou iniciar, já foi aprovado. Como as pás estão conectadas, mas não estão no suporte lateral, eu vou conectar as pás no suporte lateral, tá? E aí, como a gente pode ver, aprovado, ele pede que selecione a carga de 100 joules. Eu vou girar o botão de seleção da carga até 100 joules e ele pede que pressione carga. Botão verde, pressionei, o aparelho está carregando, pede que dispare, o botão disparar é o botão laranja, disparada a carga, o teste foi aprovado e concluído. Se a gente precisar imprimir o resultado, clique em imprimir o resultado. A impressão vai sair aqui atrás, né, onde sai também o traçado do eletrocardiograma. Se não precisar, faz apenas o registro, o aparelho vai gravar, tá, o teste que foi realizado e a gente só vem aqui e clica em sair. Além disso, a gente ainda pode fazer outras configurações, como tempo de reanimação, carga do desfibrilador externo automático, como, né, normalmente já é preconizado 200 joules, ela está aqui no DEA como 200 joules. Ok? Então, terminado o nosso teste funcional, eu posso voltar aqui para a função monitor e continuar monitorizando meu paciente de forma adequada. Bom, continuando com a sequência de treinamento, nós vamos falar agora do modo marca-passo, tá? Então, vou ligar aqui novamente o aparelho, tá? No modo que a gente vai utilizar. Bom, a gente tem dois modos, né, que usam de forma exclusiva as pás adesivas, que é o modo DEA e o modo marca-passo. Então aqui ele já está pedindo, né, conecte o cabo das pás adesivas ao equipamento, né? Como vocês podem ver aqui, a gente não tem nenhuma conexão. Eu vou conectar novamente, certo? Como vocês viram, só encaixar, não precisa destravar, ok? Aí ele está pedindo agora para verificar o contato, claro. As pás estão aqui e não estão conectadas em nenhum paciente, tá? Inclusive estão até lacradas, ok? Basicamente o que a gente vai fazer é regular a amperagem que a gente vai querer de estimulação elétrica para o coração, além, claro, de escolher a frequência que a gente vai determinar para isso, tá? E claro, a gente pode fazer isso de acordo com a demanda fixa, tá? A opção fixa é aquela em que o aparelho vai estimular o coração independente da sua própria atividade, e de acordo com a demanda, é claro, o aparelho só vai fazer a estimulação de acordo com a necessidade do paciente, tá? Aqui eu não vou conseguir ligar ele agora, porque como ele mesmo está avisando, o contato está ruim, eu não tenho paciente conectado para que o aparelho faça a estimulação, ele não vai fazer estimulação se não tiver nenhum paciente conectado. Tá? E mais uma vez aqui a gente tem a nossa monitorização mesmo com o paciente em uso do marca-passo, tá ok? Bom, agora nós vamos para o último modo, né, do aparelho, que é o modo desfibrilador, tá? Como eu falei, nós estamos sempre começando do aparelho desligado, mas lembrem-se que vocês podem a qualquer momento transitar mesmo com o aparelho ligado entre os modos, né? Então, eu já estou ligando aqui no modo desfibrilador, mas eu posso, por exemplo, de repente, caso necessite,
vir para o modo marca-passo, ele automaticamente vai entrar no modo aquele que for selecionado, tá? Então, como eu coloquei aqui modo desfibrilador, ele precisa de pás. Vamos conectar aqui as pás. Lembrando que com as pás, né, a gente tem indicações. Então aqui eu tenho a pá do ápice cardíaco, tá? E aqui eu tenho a pá do externo. Então, na hora de fazer a conexão das pás, eu tenho que colocar a pá do ápice no ápice e a pá do externo no externo, ok? Então, eu vou colocar as duas pás aqui, tá? Colocado já, você está vendo o contato tá bom, mas as pás estão conectadas no aparelho, não no paciente. Posso selecionar a carga que eu quero. Por exemplo, vou fazer um teste aqui com uma carga de 50 joules. Se eu precisar carregar, é só apertar em carga, o aparelho vai carregar. Carregado, ele já vai me avisar de que está carregado. Se eu quiser disparar, é só apertar choque e o aparelho vai fazer a descarga que foi selecionado. Se eu quiser apenas selecionar a carga, tá? E não for utilizá-la ou quiser utilizar outra carga, como eu não vou conseguir fazer a seleção, eu posso anular a carga nesse botão cinza que fica acima do botão choque, tá? Se porventura necessitar de uma carga sincronizada, eu vou apertar o botão Sync, tá? Na mesma carga que eu tenho, tá? Vou carregar o aparelho e disparar conforme eu desejo disparar a carga que está aqui. E aí vocês estão vendo que a carga não está disparando, tá? Por que a carga não disparou? Porque o aparelho estava em modo sincronizado. Eu não tinha batimento nesse traçado, então eu não vou conseguir disparar uma carga sincronizada sem leitura do aparelho, tá ok? A partir do momento em que eu saio do modo sincronizado, carrego novamente o aparelho e preciso descarregar, automaticamente ele vai fazer a aplicação do choque, tá? Isso daqui para o adulto. Aqui eu vou só mostrar mais uma coisa, que essa pá ela é utilizada para adulto, mas a gente tem a opção de utilizar a pá pediátrica, tá? Nas duas pás metálicas. Para reconectar, eu simplesmente encaixo a parte superior da pá, tá? Como vocês podem ver, e pressiono para baixo, a pá está encaixada. Se eu precisar destravar, eu puxo a trava laranja para cima e desconecto a pá no mesmo sentido que eu fiz a conexão, tá? É bem simples, não tem outro tipo de conexão. Conectei a parte superior, né? Encaixei a parte superior, pressiono a pá para baixo e ela está encaixada. Tá? Isso se eu fizer se necessitar do uso da pá pediátrica. Aqui também eu posso disparar e carregar os choques, tá certo? Ok? Pressionei aqui o botão laranja, tá? O aparelho já carregou, tá com a carga pronta, tá? E aí para disparar eu vou precisar apertar sincronizadamente os dois aparelhos. Aqui eu não consigo porque ele não está no paciente. Tá certo? Então, encaixada aqui as pás, o contato tá bom, eu vou lá e disparo. No paciente com o contato bom, eu aperto simultaneamente os dois botões, tá? Laranjas de cada pá e vou aplicar o choque no paciente. Tá ok? Bom, gente, esse foi o treinamento do desfibrilador do LifeMed, tá? Um novo desfibrilador que vai ser utilizado na unidade. Espero que todos tenham aproveitado e vamos fazer bom uso de nossos novos aparelhos. Bom, pessoal, a gente já falou aqui da montagem do equipamento, né, da estrutura do equipamento. Vamos falar um pouquinho de higienização antes da gente entrar propriamente nos modos, tá? Então, a orientação é fazer a limpeza do aparelho com um pano úmido, claro, ou se necessário também com uma pequena quantidade de álcool a 70% para fazer a antisepsia do aparelho, tá? Lembrando que por vezes sempre colocamos gel nas pás para melhorar a condutividade na hora da execução do procedimento, e isso gera uma sujeira, uma crosta em cima do aparelho. Então, todas as vezes que for utilizado o aparelho, sempre fazer a limpeza depois para evitar que isso se acumule nas pás e termine diminuindo o contato.
tá? Outra dica que a gente também dá é que comumente vemos nos filmes, né, aquele movimento de espalhar o gel entre as pás, que não é recomendado, tá? Que esse atrito entre as pás metálicas arranha a pá metálica e faz com que a condutividade do aparelho diminua ao longo do tempo, tá? Então, se necessário, colocou o gel nas pás, espalha o gel no paciente, tá? Põe as pás em cima do paciente com o gel, espalha antes de fazer, tá? Isso não vai levar tempo, tá? O fato de você entrar em contato e espalhar, isso vai levar 2 a 3 segundos normalmente, então não tem problema, colocou o gel nas pás, coloca as pás no paciente, tá? E aí sim você vai espalhar, evitar espalhar nas pás. E claro, utilizou, limpar para evitar que o aparelho seja danificado ao longo do tempo, ok? Tomar bastante cuidado na hora da limpeza, tá? Com os contatos abertos, ok? Para evitar a entrada de umidade nos contatos, a entrada de álcool, para evitar a oxidação dos contatos, já que esses contatos estão abertos, né? Eles estão em contato com o meio externo e a umidade pode prejudicar o contato, vindo a danificar o aparelho num futuro, tá ok?